Olá, que bom que você chegou por aqui, você não caiu aqui de paraquedas, então fique conosco, eu tenho muito a falar com você nesse nosso episódio. Hoje eu não trouxe convidado, eu vou estar falando diretamente com você, então você é meu convidado especial. É verdade que eu fui preso no exercício da advocacia no âmbito da Marinha do Brasil, do Comando do 1º Distrito Naval, em 13 de janeiro de 2025. É verdade que eu tenho feito denúncias contundentes que partem de dentro da caserna e por isso eu me tornei um perseguido. É verdade que eu fui à porta da ONU fazer uma manifestação política, né, em busca de socorro porque eu sofro ameaças diuturnamente, ameaças veladas, ameaças que eu não sei de onde partem, mas fato é que eu não vou parar. Então, nosso intuito hoje é que você conheça um pouco da minha história. Eu vou contar a minha história de trás para frente, porque eu já comecei a falar dos tempos contemporâneos, né? Mas eu vou falar um pouco desde o meu ingresso na Marinha, quando eu tinha 15 para 16 anos. Mas eu quero chamar a tua atenção para o Marujo Reborn, autor desse e-book, Revolta Sem Chibata, né? O e-book Revolta Sem Chibata é de um autor desconhecido, denominado Marujo Reborn. Isso não é fruto de uma mente elucubrativa, né? De uma mente que elucubrou e, sob o manto da insanidade, escreveu quaisquer coisas. Não, muito pelo contrário, né? Tem todo o embasamento ali histórico, tem todo o embasamento com a bibliografia, com a pesquisa minuciosa, e eu quero oferecer para você esse e-book gratuitamente, só você fazer contato conosco através dos nossos canais. Tem 2 e-books, né? José, a Saga do Sonhador, é um e-book de minha autoria, e também Dias de Luta, Dias de Paz, é também de minha autoria. É um livro de autoajuda, um livro que trata de espiritualidade, e eu tenho certeza que você vai viajar nessas leituras, tanto na Revolta Sem Chibata, tanto no José, a Saga do Sonhador, quanto também nos Dias de Luta, Dias de Paz. Para você adquirir o Marujo Reborn, né, o Revolta Sem Chibata, é gratuitamente. Se você quiser adquirir os outros 2, custa R$ 19,90, né? Através dos nossos canais, você pode pedir, alguém vai te enviar. E o mais importante é que você vai contribuir com a nossa causa, você vai contribuir com a nossa luta, uma vez que todas essas perseguições que eu estou sofrendo envolve aí, né, uma imensidão de coisas, né? Esse podcast que tem vindo ao ar, né, de tempo em tempo tem custas, né? Então você vai nos ajudar nessas custas. E aí eu fico grato a você, né, e tenho certeza que vão vir muitos feedbacks positivos. Agora, partindo, né, da pessoa do Adriano, quem é o Adriano Rocha? O Adriano é um ser humano, ávido por justiça. Um ser humano que teve uma infância pobre, num bairro bem pobre da cidade de São Gonçalo. Então, Adriano nasceu em Niterói e foi criado em São Gonçalo, num bairro chamado Marambaia. Ele faz fronteira com Itaboraí, né? Ele fica ali na fronteira entre Itaboraí e São Gonçalo, parte do bairro é Itaboraí, outra parte São Gonçalo. Então eu fui criado ali numa infância pobre, né? Sempre gostei de estudar, até a 4ª série do antigo primário, né? Que hoje é o ensino fundamental 1, até a 4ª série. Eu estudei numa escola particular, eu e meus 2 irmãos, né? Eu tenho um irmão e uma irmã, sou primogênito de 3 irmãos. Primeiro veio eu, depois o meu irmão, depois a minha irmã, né? Sou filho de um operário que entrou para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro em 1984, no regime de CLT, e no ano de 1989, salvo engano, no governo Collor, ele foi passado aí para estatutário, né, num decreto do presidencial. Então, meu pai se aposentou pela Marinha do Brasil, né, serviu anos ali como operário, né, como cozinheiro ali no rancho do Arsenal de Marinha, do Rio de Janeiro. Vocês conhecem, ali na Ilha das Cobras. Então, eu queria mandar um abraço aí para o meu pai, seu Luiz da Rocha, um abraço para minha mãe, dona de casa, Dona Severina da Rocha, e também para os meus irmãos, enfim, para todos os meus amigos. E foi nesse contexto de infância, né, que eu estudei até a 4ª série num colégio particular. Depois disso, meu pai não pôde mais arcar com as custas, né, do ensino particular. Então, a partir do próximo ano, a gente teve que ir todo mundo para uma escola municipal. Eu estudei numa escola municipal de São Gonçalo
Ali fiz meu ensino fundamental, e quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, né, eu estava com 15 para 16 anos, no primeiro ano do meu ensino médio, que naquela época era segundo grau. Eu fiz o concurso para o Colégio Naval, né? Salvo engano, o concurso do Colégio Naval eu fiz no ano anterior, quando eu estava na oitava série, né, do ensino fundamental. Não passei, graças a Deus não passei. Hoje eu entendo os porquês, né, apesar de ter estudado bastante, mesmo com a precariedade da época. Então, em 1990 fiz Colégio Naval, 91 fiz Escola de Aprendiz de Marinheiro e ingressei na Escola de Aprendiz de Marinheiro de Pernambuco. Aí eu vou começar a contar a minha história para vocês no ambiente naval. Mas antes disso, eu queria dizer que a minha infância foi uma infância diferente da infância de hoje, mesmo para as crianças pobres, né? A maioria das crianças pobres tem lá o seu celularzinho, né? Alguém dá, alguém entrega, enfim. Quase todo mundo hoje tem um celular. Quando você não quer um celular que você já está comprando outro, muita gente doa, enfim. Né? Eu sei que tem muita gente que não deve ter celular, mas hoje muita gente tem acesso a muita coisa. A internet, eu sei que no Brasil tem muita gente que ainda não tem acesso à internet, mas também tem muitos pobres que já têm acesso, né? Enfim, tem toda uma facilidade. Hoje se tem aí os programas do governo que ajudam, né, as famílias mais pobres, enfim. Mas fato é que a minha infância foi marcada por campo batido de terra, jogo de peão, né, bola de gude. Muita gente dessa geração conhece de ouvir falar, brincadeira de taco, né, aquela bola de tênis que a gente usava para jogar taco com as latas e tal. Então, assim, eu tive uma infância comum, uma infância normal, né? Mas eu, diferente de hoje, né, naquela época, justamente por causa das limitações que a gente tinha, né? Graças a Deus eu nunca passei fome, sempre tinha o que comer à mesa. Às vezes não era o que se queria, né? Eu sempre gostei muito de carne, e carne é uma coisa que custa caro, quem me conhece sabe. Diga-se de passagem, o quilo de picanha está R$90, né? O contrafilé está R$50, R$60 na minha cidade, aqui eu não sei quanto que está. Mas fato é que está tudo muito caro, né? Isso não vem de hoje, já há bastante tempo. Mas naquela época, meu pai tinha uns recursos completamente limitados, né? Era operário dentro daquilo que pôde, né? Ele fez o que podia. Eu me lembro que eu ainda na adolescência, ele me deu o primeiro videogame, um Atari, né? Para quem é do tempo do Atari, né? Ele me deu um Atari, tinha lá aqueles jogos River Raid, Enduro, né? Isso na década de 80, né? Então, eu tive uma infância dentro da normalidade. E eu sempre entendi que o que ia mudar a minha história eram os estudos. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, por causa da precariedade, por causa das necessidades, naquela época tinha lá o tênis Headley, né? Tinha lá a camisa da Cantão, tinha lá, né, algumas roupas que eu não tinha acesso, então eu queria comprar. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro Headley, né? Que voltou até há pouco tempo, ficou um tempo sem parece que sumido, mas agora voltou. Né? Então foi uma alegria violenta. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Né? Hoje isso não se pode mais, mas a gente vê muitas crianças aí. E como é que você começou a trabalhar, Adriano, com 9 anos de idade? Eu era empreendedor. Né? Empreendedor, diria lá o menino lá de Natal, esqueci o nome dele, que foi Marujo também, o Tiago Dionísio, ele daria um nome aí bem glamourizado, né? Mas, na verdade, eu era vendedor de picolé. Eu comecei vendendo picolés, né? Primeiro nas ruas do bairro de Marambaia, né? Sol do Rio de Janeiro. Então, comecei vendendo ali com a caixinha pequena, depois parti para Alcântara, né? E comecei a vender picolés nas ruas de Alcântara, bem, bem novo, né? Eu tinha 9 anos na época, já entrava no ônibus, me deslocava aí 20, 30 quilômetros, né? Para chegar até o lugar onde eu haveria de vender ali o picolé, né? Comprava lá na fábrica, gelo seco, embrulhava no jornal. Enfim, toda essa dinâmica que quem já passou por isso sabe, né? Mas eu sabia que eu precisava estudar. E eu sempre gostei de estudar, né? Quando eu fiz o meu curso de CA, eu lembro de todos os meus professores, quero mandar um abraço para todos os professores desse Brasilzão. Vocês precisam ser valorizados, né? Então eu lembro de cada um dos meus mestres com muitos detalhes, tanto aquela que me alfabetizou, né? Na turma de alfabetização, ela identificou que eu tinha o dom da oratória, que eu lia muito bem, e eu fui o orador da turma ali no CA, né? Eu gostava do português, né? Me destacava nas questões que envolvia redação, essas coisas, desde pequeno, né? Então, fui crescendo ali, entendendo que o estudo haveria de mudar a minha vida. Então, além de trabalhar no ramo, né, do picolé,
Eu trabalhei em lanchonete, trabalhei como ajudante de garçom em churrascaria, né? Não sei se ainda tem em Niterói lá a Verdana, né? Mas a Verdana veio da Vacaria do Sul, que tem uma lá em Itaboraí, começou ali no Coelho, em São Gonçalo, né? Eu conheço os donos, né? Os donos daquela época ali. Depois de algum tempo eu voltei lá como cliente, tinha uma galera conhecida lá, fazem festa quando a gente voltava lá, né? Então, quero mandar um abraço também pro pessoal aí dessa época. Trabalhei em lanchonetes, enfim, eu sempre trabalhei. Por quê? Meu pai é vivo ainda, né? Minha mãe também, graças a Deus, e ele me ensinou alguns valores que são inegociáveis, né? Dentre eles, o de trabalhar para conquistar alguma coisa. Então, eu sempre fui muito trabalhador. E até que chegou o momento em que eu fiz a prova do Colégio Naval, eu fui, de certa forma, influenciado de entrar para a Marinha, porque eu ia com meu pai para o Arsenal de Marinha, né? Via lá aqueles fuzileiros, via lá o pessoal via os navios e tal, e aquilo, de alguma forma, me deslumbrou, né? E eu também tenho parentes na Marinha, a maioria deles não ficaram na Marinha, né? A maioria dos meus parentes não ficou na Marinha, mas tem parentes, né? Amigos, enfim, tem os meus amigos de turma, quero mandar um abraço para minha turma, que eu vou falar já já, tem muita gente boa lá. Mas fato é que eu fiz essa prova para a Escola de Aprendiz de Marinheiro motivado, né, por algumas questões, né, aquele deslumbre, né, aquela coisa que muitos dos senhores que talvez estejam me ouvindo hoje fiquem deslumbrados quando vocês veem a propaganda da Marinha, né? Então, hoje, muitas pessoas vão entender, apesar de que eu não quero convencer ninguém, né? Tem muita gente que aparece hater para falar tudo, para falar um monte de coisa. Eu não estou preocupado com hater, né? Quando eu falo que sou perseguido, é um fato inconteste, né? Se você souber o que, né, a Marinha do Brasil, enquanto instituição, eu estive lá na porta do gabinete do Almirante Olsen, não fui recebido. Segundo a pessoa que nos atendeu, ele não tinha agenda para nos atender. Depois eu peguei a agenda oficial e estava livre nos 2 dias, né? Não atendeu por quê, né? Aí depois eu recebi uma resposta que ele não atendeu porque as questões estão judicializadas na esfera civil, na esfera penal, né? Eu tenho processo que eu estou respondendo num contexto penal militar, né? Assim, são coisas que vocês vão saber no tempo oportuno. Agora, por que isso acontece? É justamente pelo fato de que aos olhos da Marinha, não sou eu que digo, são mensagens que eu recebo o tempo inteiro, me tornei o número 1 dela. Por quê? Porque eu venho denunciando sistematicamente abusos, atrocidades, agonias que militares estão sofrendo. Então eu represento uma categoria de gente que sofre, e sofre amordaçado e sofre calado. Mas aí alguém vai dizer, mas tem gente que gosta. Eu falei, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de sofrer, tem gente que é masoquista, tem gente que não tem noção de que aquilo é abuso, tem gente que não enxergou isso ainda. E eu vou contar um pouco da minha história para a gente ter isso como pano de fundo. E tem gente que vive numa marinha paralela. Que marinha paralela é essa, né? Marinha paralela é a marinha dos gabinetes, né? Por exemplo, uma praça que está servindo no gabinete, que tem algumas regalias, né? Ninguém vai mexer nele, é intocável, a carreira dele não está em risco por nada, né? Então, para esse, a marinha é excelente, é muito boa, exceto o pagamento. Mas aí ele tem um plus, né? Porque ele faz viagem, ele é indicado para fazer viagem, né? Faz viagem para os lugares onde se dá diária, onde se tem pagamento em dólar. Então, até na questão do dinheiro também ele fica diferenciado. Mas voltando para cá, né? Eu entrei na Marinha com 15 para 16 anos, é só você fazer a conta. Nós estamos no mês de julho, eu faço aniversário dia 30 de julho de 2025, eu vou fazer 50 anos, haja vista que nasci em 30 de julho de 1975. Então, vou fazer 50 anos. Se eu entrei em 1º de julho, foi minha matrícula na Escola de Aprendiz de Marinheiro de Pernambuco, turma Quilo Uno, em 1º de julho de 1991, né, eu tinha 15 anos e ia fazer 16 no dia 30. Né, então, eu tinha 16 incompletos. Ou seja, eu era um menino tal como os meninos do Colégio Naval, que tanto eu tenho falado aqui, né? E em breve, vocês terão bastante surpresas em relação aí ao Colégio Naval, que tem muita irregularidade, que tem muita coisa absurda acontecendo ali dentro e que eu venho buscando mudar, né?
Então, algumas pessoas me odeiam, né? Isso tá nítido para mim, mas eu não estou preocupado com quem me odeia, eu não estou preocupado com quem quer meu mal, eu não estou preocupado com aqueles que montam as forcas para mim, porque eu conheço algumas histórias onde pessoas perversas que montaram forca para outras pessoas foram enforcados naquelas próprias forcas que fizeram. Então, meu lema é fazer o bem sem olhar a quem. Então, por parte desse ser humano, Adriano, né, não há nenhum tipo de ódio, de ressentimento, de mágoa, mas, muito embora a gente tenha o coração limpinho, o coração perdoador, a gente não lembra, a gente não esquece, né, daquilo que aconteceu, sobretudo dos abusos. E eu digo que os abusos na Marinha, eles são cíclicos, são sistemáticos, são endêmicos e para muita gente são imutáveis, né, porque isso percorre aí décadas e até séculos. Mas eu acredito na mudança, é por isso que eu estou aqui. E alguém vai dizer assim, e você não vai parar, cara, com todo esse aparato contra você? Não. Tem uma força que me move. Existe uma fé dentro da minha alma que só me faz crer em uma coisa, mudança e transformação. E eu vou dizer para você, muita coisa já começou a mudar a partir do momento em que as coisas começaram a acontecer, né? Que eu comecei a dar visibilidade à realidade intramuros na Marinha do Brasil e nas Forças Armadas, porque a gente também fala das outras forças. A Marinha é a mais antiga delas, a Marinha é a mais obsoleta, a Marinha é a mais absurda em suas ações, a Marinha é a antirrepublicana, é a imperialista, né? Então, assim, quando eu chego em algumas OMs do Exército, eu tenho sido bem recebido, tenho gravado os atos normais, ninguém tem me perturbado, né? Então, na qualidade de advogado daquele que eu estou defendendo, eu sigo o fluxo, né? Mas eu sei que lá também acontece abusos, que lá acontece excessos e que tem algumas coisas ali no campo da obscuridade que estão vindo à tona, né? Diga-se de passagem, o menino que foi assassinado dentro do quartel e o coronel quis ali abraçar uma tese de suicídio, né? Eu espero que ele seja preso, que ele pague por esse ato, né? Que possivelmente ele causou, seja devidamente processado, respeitando o devido processo legal, e que ele seja condenado, né? Se ele realmente perpetrou isso aí que foi amplamente divulgado na mídia, né? E até no Fantástico, na Rede Globo de televisão. Então, voltando aqui para a minha história, né? Eu entrei com 15 para 16 anos. Aquela época, nas guaritas da Escola de Aprendiz de Marinheiro, a gente já dava serviço de fuzil. Ou seja, com 15 para 16 anos, eu estava com um fuzil nas costas. Não tinha ECA, né? Hoje tem, e a Marinha desrespeita. Imagina naquela época. Então, eu era um jovem sonhador. O que eu sonhava? Em entrar para a Marinha do Brasil e fazer uma carreira. É o que todo mundo sonha, né? Antes do ingresso na Marinha, eu trabalhei para uma revista, né? Era uma editora, uma empresa de publicidade, fazia Buzz Door, né? Nem sei se tem ainda, mas deve ter aí nos ônibus aquelas propagandas que se colam nos ônibus, né? Eu trabalhei para uma empresa, né, de um empresário de Niterói, e aí quando eu comecei a fazer as fases dos exames e tal, fui fazer a prova, ele não achava que eu ia passar, né? Escola pública e tal, apesar dele perceber ali a minha perspicácia e tudo, ele não acreditou muito que eu fosse passar. Mas aí, quando eu passei, tinha 2 meses que eu estava na empresa, ele ia assinar minha carteira com salário mínimo. Ele falou, cara, se tu quiser ficar, eu te dou 2. Eu não vou dizer para você que eu me arrependo, porque minha história poderia ser outra. E eu entendo que a gente precisa viver a nossa história conforme a vida programa, né? E quando eu digo a vida programa, é Deus. Deus tem uma dinâmica que eu chamo de propósito para a vida de cada indivíduo. Quem não descobriu o propósito para o qual veio ao mundo ainda não descobriu o que é viver, né? Então, hoje eu vivo de verdade. E aí, por que eu vivo de verdade? Porque eu entendi o propósito. Alguém vai perguntar, por que você faz isso? Por que você faz esse trabalho? É por dinheiro? É por isso? É por aquilo? Você vai citar um monte de... Se fosse por dinheiro, eu estava num outro contexto, né? Advogando talvez num criminal comum, né? Escalando aí os tempos, escalando aí a dinâmica de atingir uma clientela sólida, e aí a gente vai crescendo e vai ganhando dinheiro, né? Eu não estaria advogando, às vezes, para marinheiro de forma pro bono, né? Não estaria advogando aí para praça que me paga com dificuldade, sabe como é que é a dinâmica, né?
Mas então nunca foi sobre dinheiro. O dinheiro é uma coisa que a gente precisa, né, que faz parte da rotina da vida, e o trabalho, obviamente, da gente tem valor, né? Costumo dizer que meu trabalho tem valor. Não tem preço, né? Tem valor, né? Nada melhor do que você ver alguém indiciado aí no IPM forjado e, de repente, sai ali uma absolvição porque você conseguiu desconstruir aquela tese, né, que já começou no nascedouro, no inquérito, virou uma ação penal, e você desconstrói aquilo e você absolve aquele que poderia estar condenado sem ter cometido crime algum. Então, voltando para a Marinha, cheguei na escola de aprendiz de marinheiro, entrei no ônibus aqui no Rio com centenas, né? Eram vários ônibus de garotos novos. Minha turma tinha 550 alunos, né? Fora aquilo 1 de Santa Catarina, que tinha, salvo engano, 200, eram 750 vagas naquele certame, né? E a gente foi matriculado em 1º de julho de 91. Então, eu era um amante da Marinha, né? Algumas pessoas falam assim, pô, hoje você não é mais. Eu não sou porque a ficha caiu, né? Eu entendi que a realidade não é aquela realidade ilusória que eu achei, né? E aí você vai falar assim, então, Adriano, você não tinha vocação para o militarismo? Eu tenho até hoje vocação para o militarismo. Porque militarismo é hierarquia e disciplina. Eu tenho vocação para essas duas coisas, né? Hierarquia e disciplina são lindos. São princípios basilares que norteiam as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, e que devem, sim, ser respeitados à guisa da letra da lei. Agora, o que eu vi foram abusos. Foram abusos dos mais graves possíveis. E isso não há que se falar em tolerância. Então, eu sou um grande defensor dos direitos humanos, né? Do direito à vida, do direito à saúde, do direito ao pão de cada dia sobre a mesa, do direito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, ao direito de ninguém responder uma ação penal num tribunal de exceção, né? Então, assim, eu sou alguém que ama a verdade, né? Eu sempre digo, a verdade é implacável. E aí eu aproveito o ensejo para mandar um abraço para todos aqueles que têm tentado ser os meus algozes nesse tempo, né? Os senhores autoridades do alto escalão da Marinha, os comandantes, quem sabe? Eu não preciso ficar falando o nome aqui, né? Mas eu quero dizer para os senhores que os senhores vão se frustrar, porque os senhores não conseguirão perpetrar o mal que estão intentando contra mim. E todos os males que intentarem contra mim serão frustrados. Eu tenho essa triste notícia para lhes dar. E para você, né, praça, para você, oficial, que vem sofrendo com abuso sistêmico também de outros oficiais, eu tenho muitos relatos de oficiais que falam sobre esses abusos, né, sistêmicos, essas coisas implacáveis, né, malignas, perversas que acontecem no âmbito da força, e eles são amordaçados. A verdade é essa. Eu quero dizer para os senhores que isso vai mudar. Isso vai mudar. Acredite ou não. Aí alguém vai dizer assim, pô, quando ele fala que está disposto a dar a vida é mera retórica. Irmão, quem fala isso é porque não me conhece, né? Sabe por que eu perdi a minha carreira? Porque eu sou homem, né? Porque eu sou homem. E homem não tem nada a ver com sexualidade, com masculinidade no contexto da heterossexualidade. Não estou falando que eu sou homem de honra, que eu ajo dentro da integridade, dentro da moral. E eu vou mostrar quem está certo e quem está errado nessa dinâmica. Eu só não vou falar como, porque aí eu vou jogar, né? O xadrez tem que ser jogado, né? Então, assim, tem gente comemoraram quando eu fui preso, comemoraram quando a AGU, né, foi movida contra mim, com um processo completamente distorcido da realidade. Eu vou falar um pouco sobre isso, talvez, não sei se nesse episódio, mas se eu não falar nesse, vou falar no outro episódio, mas vou tentar falar um pouco, né? Então, entrei ali cheio de sonho, serviço de 0 às 4, hoje está às 12, enfim, né, uma rotina de carga horária frenética, né? O sargento Sacramento da polícia já esteve aqui, foi ex-cabo da Marinha, ele falou um pouco da rotina da escola de aprendiz de marinheiro, né? Muita coisa na Marinha é coisa desnecessária. Aí alguém fala assim, não, que isso aí é tradição. Meu irmão, tradição que não serve para nada, para quê? Né? Se minha família vem de uma tradição que eu não vejo sentido, né?
É isso aí, né? Eu sou um cara fora da casinha. Eu nasci para pensar. Eu não sigo manada. Eu tô no mundo para ser um ser pensante. E eu quero levar você à reflexão. Você que pensa em entrar para a Marinha, você que está na Marinha, você que quer sair da Marinha, enfim, você que é um amante das Forças Armadas, você que observa e vê, enfim. E tem muita gente falando, a Força Armada está assim, por causa do governo A, B ou C, tem gente que diz que eu sou de direita, que eu sou de esquerda. Eu sou de justiça. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de justiça, eu sou do certo, eu sou da verdade, né? E todos os dois espectros políticos têm um monte de coisa errada. Então, assim... eu sou amante do ser humano, seja ele quem for. Então eu respeito o ex-presidente e respeito o atual, né? Cada um com seus problemas. E aí, nesse contexto, quando eu cheguei na Marinha, apaixonado, né? Vi ali aquelas coisas, cisne branco, né? Qual cisne branco que em noite de lua vai navegando no mar azul, né? Eu arrepiava, né? Me deram a farda branca, me deram na época o mescla, né? Que não existe mais, eu tinha uma raiva daquele uniforme, né? Eu queria trocar, mas hoje, graças a Deus, alguém assinou algum documento lá que todo mundo usa o uniforme igual. Aquela época, a segregação era até na questão que envolvia o uniforme, cabe marinheiro, usava o mescla e de terceiro sargento para cima usava o cinza, que todo mundo hoje usa, salvo engano, até os recrutas quando já entram no cinza, então acabaram com essa coisa de segregação. Tem gente que eu falo o que é segregação, tem gente que não sabe. Segregação é separação, que não tem a ver com hierarquia e disciplina. Você quer ver uma coisa? Unidade Integrada de Saúde Mental. Tem ala para paciente psiquiátrico oficiais e ala para paciente psiquiátrico praças. Isso é segregação. Por quê? Qual a diferença do esquizofrênico capitão pro esquizofrênico soldado fuzileiro naval? Do depressivo cabo e o depressivo capitão de corveta? Nenhum. Tinha que estar todo mundo no mesmo lugar. Só que ninguém nunca falou disso, ninguém nunca trouxe a público e ninguém nunca tomou providência e todo mundo sabe, mas ninguém fala. Então eu vou falar. Eu tenho prerrogativa de fala, né? Quando eu estou no ato da advocacia, né, eu tenho prerrogativas que garantem a minha fala. Muito embora alguns comandantes queiram calar a fala do advogado, né? Agora a Marinha quer me calar. Eu também sou jornalista. Jornalista tem prerrogativa para falar a verdade. Ele não tem prerrogativa para falar mentira, mas fatos. E quando eu falo coisas, eu tenho provas. Tenho um conjunto probatório, né, que eu quero que me chamem, né? Por que eu queria conversar com o Almirante Olsen e pedir audiência a ele? Porque eu tinha muita coisa para falar, mas ele já sabe, não vai me receber. Almirante Olsen, o senhor estava com a sua agenda vazia nos 2 dias, que eu estava em Brasília. Quando eu fui lá na ONU, eu queria evitar de ir na ONU. Mas por que o senhor não me recebeu? Por quê? O senhor é uma autoridade pública, o senhor sabe do que está fazendo, o senhor sabe do que está acontecendo. Eu quero dizer para o senhor que se o senhor não aprimorar isso que precisa ser aprimorado, o senhor vai cair. O senhor vai cair. O senhor não é um Deus, se o senhor tem a síndrome de Deus. E outra coisa, vai cair de forma escalonada. Por exemplo, o caso do Colégio Naval. O senhor está apurando o que está acontecendo lá? Que eu venho veiculando aqui? Se o senhor está apurando, parabéns para o senhor, palmas para o senhor. Se o senhor não está apurando, será que o comandante de lá deveria estar lá no Colégio Naval? Com base nisso tudo que a gente vem falando? E se preparem, porque tem muito mais coisas para virem à tona, né? E não há que se falar em calar a verdade, porque a verdade, como eu digo, ela é implacável, né? Então, passei 11 meses, né? 10 meses e pouco, em 11 de junho do ano seguinte, 92, eu me formei, coloquei a largatixa, né, virei marinheiro. Agora eu era marinheiro com 16 para 17 anos, né? E foi nesse contexto que eu embarquei no NDD Rio de Janeiro, em 1992. Eu era o mascotinho lá. Todo mundo olhava para mim e falava, o que esse garoto tá fazendo aqui? Né? Como diz na Marinha, faziam guerra direto, porque nem barba direita eu tinha. Eu era um menino, né? 16 para 17 anos, e aí lá no navio eu também já dava serviço, ali já estava emancipado, né? Mas dava serviço armado, de fuzil, de
vigia do mar, de não sei o quê e tal, né? Tudo que o ECA proibiria hoje, né? Porque o ECA proíbe, tem gente que fala, o colégio naval, eles são militares. Não, eles são adolescentes fazendo ensino médio fardado, né? Agora, se eles se tornaram militares precocemente, tem que entender que, paralelo a isso, tem o ECA, e o ECA abarca eles, né? O ECA é a proteção do adolescente. A mente do adolescente de 15 anos do colégio naval não é uma mente diferente do civil de 16 anos, de 15 anos. Né? E sem contar que para tortura, eu não tenho invocação. Né? Eu não tenho invocação. Eu sofri tortura no âmbito naval. Muita gente que está sentando aqui está vindo dizer que sofreu também. Uma das piores torturas é a tortura psicológica, né? E aí, essa coisa é uma coisa cíclica, porque o abusado de hoje é o abusador de amanhã, né? Então, a gente precisa realmente expor isso, né? Eu quero convidar você que tem uma história, né, semelhante à minha, semelhante à de todos aqueles que por aqui passaram, você que saiu da Marinha e deseja contar sua história, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Eu quero que você venha aqui falar, né? E se tiver medidas a serem adotadas, comunicar fatos às autoridades, a gente vai fazer, né? Porque isso é obrigação de quem toma conhecimento de um possível crime, né? De um possível ato ilícito. A gente tem o dever de comunicar, né? Principalmente eu, na qualidade de advogado, de jornalista que sou, tenho que fazer isso, né? Eu tenho que trazer a notícia. E o que a gente fala aqui é aquilo que interessa ao senso comum, à sociedade civil, né? As pessoas precisam ouvir o que está acontecendo dentro dos quartéis brasileiros, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. E eu dou graças a Deus porque já tem outras pessoas falando, existe um movimento acontecendo, né? Eu digo que é um movimento filosófico onde as pessoas estão expondo a ferida. Aí tem gente que fica brabo, né? Tem aquele cara que sofreu lá em 1970 e ele vem dizer, porque é recalcado. E aqui não tem recalque nenhum, né? Eu sofri bastante? Sofri. Eu sofri as agruras das perseguições veladas. Sofri. Eu vou contar um pouco aqui, em cada episódio que eu vi sozinho, né? Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Talvez aí uns 2, 3 episódios a gente conclua. Mas fato é que essas coisas são ilegais. E sempre foram, né? Que todo mundo sempre aguentou calado. Por que as forças militares, né? Tem muita gente adoecida? Salvo a polícia, né, e o corpo de bombeiro que vive uma guerra real, o bombeiro socorrendo pessoas que se esmagaram, né, que estão no incêndio, que estão pulando de prédio, salvo os polícias que estão aí no confronto nas favelas, né, as Forças Armadas elas vivem uma guerra interna, né? É a guerra do capitão contra o soldado, do major contra o cabo, do sub contra o cabo, né, dependendo do sub. Então, assim... às vezes praça ferrando praça, é uma cultura de esculacho que tem que acabar, pô, que tem que acabar. Então, quando eu cheguei no navio Desembarque Doca Rio de Janeiro, né, o G31, em 1992, eu fiz viagem para o exterior, né, eu gostei de singrar os mares, né, o bravo marinheiro é aquele que encara o mar 7, como eu encarei dentro do navio desse, atravessando... o Atlântico, né? E pega o Mar 7, que aquele navio de 150 metros parecia uma caixinha de fósforo. E eu não dava um espirro, não tinha nada, né? A galera falava assim, caramba, Rochinha, tu é pato d'água, né? Tu é não sei o quê, tu é... Porque eu não tinha nenhum tipo de reação ruim, né? Meu problema nunca foi navegar, meu problema nunca foi servir embarcado, nunca foi a hierarquia e disciplina, não, nunca foi isso. Mesmo porque... eu aprendi dentro de casa, né, com o seu Luiz da Rocha e Dona Severina, que eu precisava respeitar os mais velhos, que eu precisava respeitar a autoridade policial, que eu precisava não levar nada de casa, né, nada para casa que não fosse meu. Se aparecesse alguma coisa, não achei na rua, achou, me mostra lá onde você achou e tal. E tinha essa investigação dentro de casa, né? Então foi nesse contexto que eu servi ali no Rio de Janeiro, né? Fui ordenança de um comandante lá, o segundo comandante, saudoso João Carlos Lousada de Gouveia, se chegar em algum familiar dele aí. Boas memórias eu tive com esse senhor, porque ele era um comandante justo, né?
Eu me lembro que ele fumava bastante, e ele fez uns testes comigo, né? À época, ele, ele, ele deixava, assim que ele me encontrou num coisa, ele falou assim: Ô, Rocha, eu era mensageiro, né? Tava com a prancheta ali de mensageiro, que naquela época as mensagens não iam pra caixa, não tinha caixa, né? Era mensagem, era papel. Cada oficial que tinha que ver a mensagem, ele tinha que, sobre qualquer assunto inerente à marinha, o navio e tal, ele... Então eu andava com mensagem sigilosa e tal, com bastante coisa. E um belo dia eu fui lá no gabinete dele levar a, a pastinha de mensagem. Aí ele falou: Ô, Rocha, quantos anos você tem? Aí eu falei assim: eu tenho 16, logo no começo. Aí ele falou assim: rapaz, mas a Marinha tá maluca? A Marinha, como é que você entrou pra Marinha? Eu falei: eu fiz concurso, comandante. Acho que ele pensou até que eu tinha falsificado o documento, sei lá o que ele pensou, que ele fez tanta pergunta. Eu falei: a Marinha abriu ano passado, eu fiz colégio naval, não passei, abriu pra aprendiz, eu fiz e passei. E tô aí. Aí ele: rapaz, muito cuidado, porque aqui tem isso, tem aquilo. Começou a me falar, tipo um pai, né? Aqui tem gente que droga, tem gente que cachaça, tem gente que não sei o quê, né? Tem pederastia, tem não sei o que lá. Começou a falar um monte de coisa, né? E pai, eu falei: não, tranquilo, comandante. Eu venho de família e tal. Aí passou um tempo, eu acho que ele falou com o meu encarregado na época, vê se o Rocha quer ser meu ordenança. Aí, tipo assim, eu fiquei de ordenança dele. Nesse tempo que eu fiquei de ordenança, ele fez vários testes comigo. Deixava na câmara dele ali o ouro, deixava dólar, deixava dinheiro, deixava cigarro. E eu percebia, né, que ele estava deixando ali para ver se alguma coisa ia sumir. E eu fazia o cão de guarda, né? Eu guardava aquilo ali. Quando chegava alguém, às vezes um taifeiro, que ela pegava alguma coisa, eu já ficava de olho, porque se some, podia cair na minha conta, né? Sei lá. E aí, nesse contexto, eu trabalhei um tempo com o comandante e tal. Depois saiu, ele trocou de ordenança, acho que não tive problema nenhum, mas por alguma razão ele trocou, não me recordo agora exatamente, né? Mas trabalhei com ele um bom tempo, e aí, nesse tempo que eu trabalhava com ele, acho que ele desembarcou e o comandante trouxe outra ordenança, acho que foi essa questão, né? Mas aí, quando você trabalha com comandante, você é literalmente protegido. Eu comia salmão, né? Que o AR que fazia lá, o cozinheiro dele, me tinha salmão, né? A primeira vez que eu comi salmão foi na Marinha. Mas na Marinha diga-se me entende. Eu comi salmão com molho de alcaparra lá, né? Nos idos de 1992, 93, né? Então, depois o comandante foi para a Bahia, esse comandante foi comandar a base naval de Aratu, e depois eu fiquei sabendo que, lamentavelmente, lá na base, no comando, ele infartou e faleceu, né? Mas eu tenho boas memórias com ele, boas lembranças. Mas aí, eu lá era protegido. Depois que eu saí, né? E aí tem gente que te marca, não tem para onde correr, né? Tinha um capitão-tenente lá que ele vivia me perseguindo, né? E nesse mesmo navio, eu também tinha oficiais. Poucos, né? Poucos. Eu sempre falo que a minoria é gente boa, a minoria é humana. E eu falo isso não é com base no NDD, é com base nos 16 anos, é com base no hoje, é com base na formação, é com base no que eu escuto, é com base no... Eu vou escrever um livro sobre essa dinâmica, né? E, aliás, eu já estou escrevendo um livro, Um Advogado no Banco dos Réus. Logo você vai ver o e-book aqui, né? Um advogado no banco dos réus. Qual é o crime desse advogado? O crime do advogado é denunciar quem está fazendo errado, né? O advogado que também é jornalista, né? O advogado que foi feito para falar, né? Mas querem calar, né? Mas vão calar? É claro que não. É claro que não, né? Então, quando o comandante saiu, eu voltei para a mortalidade, né? A gente fala que quem trabalha nos gabinetes e tal são os imortais, né? São os sangue azul, os intocáveis, e quem trabalha ali no contexto geral é o praçame, que está sujeito a tudo e a todos. E aí, nesse contexto, eu estava dando rancho, né? A minha primeira parte de ocorrência, para quem não sabe, no Exército é o FATD, né? Na Polícia Militar é o DRD, cada um tem seu nome, mas é o PAD, né? Que é o Processo Administrativo Disciplinar. E naquela época não era igual hoje. Hoje, quando eu vou defender um cliente, eu monto uma tese de defesa, eu desconstruo todo, né? Inclusive a audiência que eu tive que tirar, né? Vou abrir esse adendo aqui, tive que tirar por força judicial, que inclusive a gente já está recorrendo, né? Eu acredito na justiça, né? A AGU alegou
que a Marinha, obviamente, subsidiou a AGU, né? Que eu assumi o compromisso de não divulgar a audiência, não sei o que, não sei o que lá, e tem um termo de compromisso. Só que o termo de compromisso que está lá nos autos está assim: não concordo com a não publicização do vídeo, haja vista que fere o artigo 37 da Constituição Federal. E assinei. Tá lá no papel. Tá lá. Então, aí diz que eu assumi o termo e descumpri. Mentira! Mentira da eminente AGU, mentira de quem subsidiou, mentira do que tá no papel. O papel aceita tudo. O papel aceita denúncia, o papel aceita tudo. Agora, a verdade é que são elas. Né? A verdade tem que passar pelo crivo do devido processo legal, tem que ter todo um trâmite, né? Então a gente não tem medo, né? Ah, doutor, mas o senhor pode sofrer uma injustiça. Meu irmão, não tem medo, aqui é coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não estava aqui, né? Então, assim, o senhor sabe que o senhor poderia enfrentar isso? Lógico que eu sei. Se eu conheço o sistema macabro, se eu passei 16 anos lá dentro, como é que eu não vou saber? É óbvio que eu sei, pô. Eu vi coisas do Arco da Velha, que eu vou começar a falar agora, né? Então, eu estava de rancho, né? Duas coisas que me marcaram. O chefe de intendência era um capitão-tenente, o imediato era um capitão de fragata. Lá naquela época, o Mário Guerra era o comandante e o fragata era o imediato. Então, tinha um imediato lá que ele era um monstro, não é? E esse cara, na frente dos rancheiros, ele botou o dedo na cara de um capitão e começou a falar: pô, você é um merda, você é não sei o que lá, você é isso, com o dedo em riste, falando alto, gritando. Aí você fica apavorado, porque você fala assim: caraca, se o cara tá fazendo isso com o capitão-tenente, o que ele não faz comigo, né, que sou um marinheiro? Aí, esse foi um dos episódios. O outro foi o seguinte: a amostra de rancho tem uma pranchetinha, né? uma gavetinha que bota... Naquela época era bandeja, hoje todo mundo come no prato, evoluíram, né? Acho que não tem um M de bandeja mais, né? Era bandeja com aqueles compartimentos e tal, vinha a goiabada com não sei o quê, a laranja, que era sobremesa, feijão, arroz, um pedaço de carne e tal, e vamos que vamos. E aí o sargento lá, responsável da cozinha, né? O sargento conceituado e tal, foi levar a amostra de rancho oficial de serviço que experimentava, né? Para dizer se tá bom, se tá ruim, o que tá ruim, o macarrão tá grudado e tal, para dizer se tá pouco sal, muito sal. Enfim, aí fui levar a amostra de rancho, era bife com batata frita, naquela época tinha. Bife com batata frita, mas também não era todo dia, né? Era tipo uma vez por mês que rolava um rango melhorado, digamos. Bife com batata frita, e aí o cara pegou o bife e viu que tava mal passado. Aí falou assim: ô, sargento, o bife tá mal passado. Ele: sim, senhor, chefe, sim, senhor, chefe. Aquela babação ali na frente, essas paradas me dão nojo. Desculpa, mas eu tenho nojo. Se isso é militarismo, porra, aí eu não tenho vocação para ser militar. Porque essa parada de chefe, meu irmão, sim senhor, não senhor, capitão, tenente, é ser homem. Porra, eu já vi coisa do Arco da Velha. Eu vi uma vez um taifeiro falar para um capitão de corveta, um oficial superior, intendente, né? Meu filho nasceu, ele parece com o senhor. Porra, parece até brincadeira, né? Eu ouvi uma desgraça dessa e o moleque, que eu era um garoto, eu falei: meu Deus, que desgraça é essa? Então eu via muita coisa que eu sabia que aquilo não era normal. Como que eu vou falar que meu filho parece com um cara que é meu superior hierárquico, pô? É um negócio de dar asco, né? Mas aí, voltando para a dinâmica do sargento, né? Ah, tá mal passado, chefe? Sim, senhor. Aí deu as costas. Ele quer bife bem passado, né? Escuta isso aí, que isso aqui é grave demais, né? Ele quer bife bem passado, né? Atenção, oficiais que serviram no NDD. A conta chegou para mim, mas pior para quem comeu. Pior para quem comeu. É triste, mas é tragicômico. Por quê? O cara pegou o bife, jogou no chão, cuspiu, né?
botou o pênis pra fora. Pasmem os senhores, eu tenho que falar a verdade. Eu vi, não foi ninguém que me falou, não. Eu vi com esses olhos que a terra hão de comer, né? E aí, passou no pênis, falou que quer bife bem passado. Aquilo me causou porra, eu entrei em choque, em pânico. E eu falei, aviso pro cara, não aviso, o que eu faço? E o cara era ruim também, o capitão que ia comer, né? Aí lá no fundinho, você fica assim, pô, aqui tem um desgraçado, aqui tem outro. Deixa eles se desgraçarem aí e tal. Mas depois, a gente tem uma coisa chamada consciência, né? Eu não tinha muita experiência, não tinha... Eu era ingênuo, era um menino de 17 anos, né? E aí fui no intendente, que nessa época, isso já era em 93, devia ter uns 18 anos, já era 93, salvo engano. Aí fui no intendente e pedi permissão para entrar, ele entra, entrei na sala e contei o fato. Ó, eu vi isso, foi levado à amostra assim, 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 e pá. Aí o tenente chamou o sargento entrou na sala, eu fiquei do lado de fora. Aí quando o sargento saiu, né, eu entrei de novo, ele falou, rapaz, eu sei que tu tá certo, mas eu vou ter que te né, para não xingar o palavrão, diga se me entendeu. E aí ele me deu a primeira parte de ocorrência. Não detalhou os fatos, porque na Marinha muita coisa é genérica, né? Ele falou que descumpriu, quebrou a hierarquia, não sei o que lá, e faltou com a verdade. Ainda botou essa parada ainda. Ou seja, eu com a verdade faltei com a verdade. Aí, pô, aquilo ali foi minha primeira punição, subi pra audiência, tomei a primeira punição, que foi branda, né? O comandante levou em conta que eu era muito novo, e eu não podia nem falar. O que eu ia falar pro comandante? Ó, eu vi o cara passar e já me amordaçou. Entendeu? O que você descumpriu? Não tem nada a falar, não tinha direito para defesa e contraditória, senhoras e senhores. Vou me defender de quê? Se o cara aqui é tenente, o outro é sargento, eu sou um marinheirinho novo, diz que eu menti e que eu contei uma... E detalhe, ele não narrou lá, o marinheiro veio até mim e disse que o cara passou o bife aqui, passou o bife acolá, não falou isso. Ele botou um negócio genérico, descumpriu ordem superior, faltou com a verdade, quebrou o princípio da hierarquia e faca na caveira. Tomei minha primeira punição. Quando você toma a primeira, né, você já recebe uma pecha, né? Aí teu conceito já baixa, né? O meu encarregado na época já baixou meu conceito por causa dessa parte, me chamou num canto, já me ameaçou, já falou, tu pensa o quê? Trabalhou com o comandante, não sei o quê. Esse cara, eu até tenho uma história com ele, isso é um bicho ruim também pra caramba, né? Esse cidadão aí que foi um dos meus encarregados no NDD. E aí já aquele negócio de aquela ameaçazinha de dedo na cara, de não sei o quê, eu falei, pô, tenente, esse negócio da parte aí não foi bem assim, mas também como é que tu vai falar se o cara já tá querendo... É um sistema escravocrata, irmão. É escravocrata, não adianta. Você é o escravo. Aí, beleza, tal, o tempo passou, as punições que eu tomei foram ali, fui cursar pra cabo, né? Aí a gente pensa assim, pô, vai a cabo, vai melhorar, vai a sargento, vai melhorar. Essa é a grande ilusão, né? Aí vai melhorar e você vê, um marinheiro ganha 2.000. Um suboficial, depois de 30 e poucos anos, deve estar batendo aí perto de 10. Olha só o nível do dinheiro da carreira, né? Só por aí hoje já não vale a pena. Por grana, já não vale a pena. Se o cara tá lá por um ideal, eu amo a Marinha, eu sou apaixonado, amo os navios, amo essas covardias que acontecem, que parabéns pra você, fica aí apaixonado, fica aí à vontade. Agora, se o cara tá por um ideal, né, de ser militar e tal, vai se frustrar, porque você vai ver que lá não é militarismo, é covardia, é traiçoeiragem, é esse tipo de coisa que eu tô falando que eu vivi, né? Eu superei, dei a volta por cima, e por isso que eu voltei depois, né? Eu voltei advogando pra mim, né? Meu primeiro cliente fui eu. E aí tem gente perguntando, tu é reformado, tu se deu bem? Que reformado se deu bem? Você vai saber da história, pô. Vai saber da história. Um pouquinho, que eu vou contar o resto no outro episódio, né? Não vai dar pra contar tudo nesse. Então, o que acontece? Você toma a primeira parte, você já fica visado e tal. Eu demorei pra caramba pra cursar, né? Fui cursar cabo com 5 anos, fiz o curso de cabo e voltei pro NDD, né? Na época, houve uma junção de especialidades, os caras fizeram a miscigenação de um monte de especialidade, né? E eu cursei na época SE, que era um monte de especialidade, depois separou, virei DT, né? Que é o direção de tiro. A gente cursava tudo embrulhado ali,
eletrônica, com direção de tiro, com não sei o quê, enfim. Minha turma foi experiência para várias coisas, né? O pessoal da minha turma aí sabe. Quero mandar um abraço para toda a minha turma, um abraço especial para o Roberto Silva. Roberto Silva, ele é um jornalista, radialista, né? Da área esportiva, tem o blog do Roberto Silva aí, você pode acompanhar aí na internet, né? Ele sabe tudo de futebol. Se você perguntar da categoria de 12 anos, de qualquer clube, ele sabe. Quem tá no exterior, não sei como que ele sabe. E o Roberto Silva é uma das grandes mentes brilhantes da minha turma, né? Ele saiu da Marinha. Vou ver se qualquer dia desse, Roberto, o convite tá feito para você vir aqui contar a sua história. Ele passou algumas coisas, saiu como marinheiro mesmo. Quero mandar um abraço aí para sua filhinha, né? Especial. Esqueci agora o nome dela. Fugiu da memória, irmão. Mais um beijo aí pra sua família. E pra todo o pessoal da minha turma. Principalmente os que estão nativos aí ainda. Tem gente que tá nativa, né? Deus abençoe vocês todos. Mas aí fui cursar pra cabo, voltei pro NDD, né? E aí voltei cabo, já caí na oficina de eletrônica. O sargento que tava lá era desse emasculado. Era desses. Chefe, e o medo, e o pavor... E não podia entrar um tenente na sala que ele se borricava todo, né? E esses caras gostam disso, eles não querem homem, né? Porque ordem ilegal não se cumpre, né? Ordem ilegal não se cumpre. Quando se tem abuso, você tem que se insurgir dentro da hierarquia e disciplina, né? Você tem que falar, não, tenente, isso aqui tá errado. Isso aqui... Aí tem lá o censuratos superiores, né? Censurar atos do superior no RDM. Atenção, Congresso Nacional, pessoal aí, legislador aí, federal, né? Senado Federal, precisa se haver mudança no Código Penal Militar, precisa se haver mudança no Código de Processo Penal Militar, precisa se haver mudança nos regulamentos disciplinares e precisa se haver mudança em como as Forças Armadas funcionam, porque não tem como a almirante ficar legislando em causa própria. Não tem como o alto escalão do Exército e da FAB canetar, fazer documentos e tal, que vão valer ali para dentro, num contexto deles se beneficiarem, né? Então, vejam os senhores, as ordens internas, né, da Marinha, por exemplo, elas não servem para o público externo, as pessoas não sabem disso. Essas ordens internas que proíbem celular, que tem que deixar celular na caixinha, elas não se aplicam ao lixeiro, ao fotógrafo, ao gari, a não sei quem. Porque eles fazem o que querem. O advogado não pode entrar, porque o advogado tem perigo de ver coisa errada, tem perigo de gravar alguma coisa errada, então eles não querem. Mas o cara que está fazendo a propaganda da Marinha, esse pode gravar todo mundo, o parlamentar que está indo lá da emenda pode gravar tudo, tirar foto, todo mundo bonitão. Ou seja, é uma coisa seletiva e surreal, né? Eu fui preso porque eu estava querendo gravar um ato administrativo. Ponto. Me enquadraram em não sei que artigo, lá... 147, desacatou, desfez e aconteceu. Não tem nada disso. Não tem nada disso, tem prerrogativa. Enfim, né? Mas vamos que vamos. Vamos deixar o barco correr e ver onde vai dar. Aí alguém pergunta, e o medo? O medo nós não tem. Medo nós não tem. E não tem mesmo, né? Então, assim, fui pro curso de cabo, voltei, fiquei ali um tempo, depois desembarquei para uma fragata, né? E foi aí que a brincadeira começou. Tudo ia bem, né? Tudo ia bem, até que um comandante chamado Elídio Fernandes Filho, eu queria, comandante, que o senhor me processasse. Sabe por que eu queria? Porque eu queria estar de frente para o senhor, né? Eu sei onde o senhor mora, mas eu nunca vou na sua casa, que eu poderia ir fazer uma entrevista para o senhor falar desses dois inquéritos, né? O inquérito que o senhor me arrolou, né, de forma criminosa, de forma que me torturou, e o inquérito que o senhor respondeu, porque o castigo vem a cavalo. Eu estou dizendo para os senhores da perversidade, os senhores monstrificados, a conta vai chegar e vocês não querem acreditar, né? Então esse comandante Elídio, ele montou toda uma dinâmica, né, para prejudicar não apenas a mim, mas alguns militares. E a partir dali acabou a minha vida. Ele reuniu a guarnição da fragata, né? E na frente de 200 pessoas ele já tinha chamado esses militares, né? Já tinha explicado o que tinha acontecido, né? A gente tinha recebido um valor a mais no pagamento. Ora, eu era armamentista, estava no armamento.
Aliás, nessa época, eu não era nem do armamento ainda. Nessa época, quando eu fui para a Corveta, que eu virei do armamento. Eu era da operações, não tinha contato com pagamento, não tinha nada. Enfim, caiu um valor a mais no pagamento. Não deixou, nem esperou devolver nada. Eu tenho para mim que foi ele que implantou para a gente devolver e ele pegar. Essa é a minha tese, que eu acredito até hoje, mas não sei, né? Dizem que um cara denunciou. Esse cara que denunciou tem foto com ele aqui. Tem ele me pedindo uma pratinha emprestado recente agora há 1 ano, o suposto denunciante. Então, cai por terra essa tese, porque se ele fosse denunciante de verdade, eu ia ser um bandido e ele não era meu colega, digamos, né? Não ia estar com a gente, não ia... Enfim, não ia ter conversa. Eu falo com ele até hoje, é político, metido com política aí e tal. Um abraço pra você, meu irmão, não vou citar teu nome aqui. Mas esse comandante, pra mim, ele foi o grande cara que forjou isso aí. Por que eu digo que ele forjou? Porque ele reuniu a guarnição e fez um discurso que eu vi o ódio estampado na cara dele, né? Só para vocês entenderem, né? O ódio estampado na cara dele, e aí ele falou a palavra mágica. Ele acusou, né? Sem falar nome, a gente tem uma quadrilha aqui a bordo. Quando ele falou isso e ele acabou o discurso, eu, como homem que sou, né? Cabo DT 86, permissão para falar. Ele deu. Foi o erro dele. Se ele não tivesse dado, era melhor. Falei, comandante, eu acredito que o senhor está cometendo um grande equívoco. Por quê? Diz o senhor que está instaurando uma sindicância e que tem uma quadrilha. Eu já fui chamado para dizer que estou nisso aí. Então eu sou quadrilheiro? Então o senhor já está me acusando de ter cometido um crime? Que eu saiba, a presunção é de inocência. Eu nem sei como é que eu sabia aquilo, mas eu já sabia, né? Acho que de ver televisão e tal, de constitucional, todo mundo é constitucionalista, né? Aí alguém vai perguntar assim, doutor, qual a sua formação? Eu tenho formação em Direito, tenho formação em Teologia e sou jornalista. Eu tenho pós-graduação em Direito Administrativo, Direito Militar e Direito Constitucional. Mas tem muita gente aí que sabe muito de constitucional que não passou nem pelos bancos da academia, né? E tem alguns cursos de extensão também, sou formado em psicanálise, alguns outros cursos de extensão, enfim. Mas o que eu sou mesmo é um ser humano. E aí, debaixo desse senso de desumanidade desse senhor, né, que, diga-se de passagem, 2 ou 3 anos depois, na base naval Valdecães, ele foi condenado, né, o processo foi para a justiça militar, saiu, foi para a justiça comum. Eu tenho tudo na mão. Tudo que eu estou falando aqui tem na mão. Tudão, tem tudo. Então, ele saiu, ele foi condenado a cassação do direito político e tal, só não ficou preso. Por quê? Ato de improbidade. Qual era o ato de improbidade? Nota falsa. Nota falsa. E aí, como o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, você vai falar, doutor, e o dinheiro que você recebeu? Eu paguei tudo de volta com juros e correção monetária, reconheci tão logo que percebi que tinha o erro deles lá, porque queria lá não que eles querem sempre fazer um papel você se culpando. Eu falei, não, irmão, não sei nada disso aí, não. E detalhe, o negócio é tão sinistro porque você não sabe de direito, você não sabe o que os caras vão fazer, o que eles podem fazer. Aí eu vou entrar no contexto da defesa. O que aconteceu ato contínuo? Ato contínuo eu fui absolvido. Eu sofri durante um bom tempo, porque quem está respondendo o inquérito, né, um processo militar, sabe da desgraça que né? Hoje eu estou muito tranquilo porque eu estou respondendo na qualidade de advogado e jornalista denunciante de crime. Aí o que o cara tá botando lá? Papel aceita tudo, promotor, que quiser botar, né? Como que vai ser o desdobramento disso aí é outra questão, né? É outra questão, né? Então, eu respondi esse inquérito, aí entra a famigerada CPP. Por quê? Quando eu tinha passado na prova de sargento, minha nota da redação foi uma das maiores do Brasil, salvo engano, a 3ª naquele certame, tirei 98, eu acho. Na média ali da minha profissão, eu fiquei entre os 66 aprovados, tinha 120 vagas, passaram 66. Dos 66 eu era o 33. Tem uns bônus lá em casa, esses documentos eu guardo tudo, né? Então, nesse contexto, eu fui desembarcar, a gente ficou isolado. Esse comandante fez um documento, aqueles documentos de inteligência, né, que os comandos dizem que não existe, que eles mandam, muitos deles falam na ligação, o cara vai chegar aí, o cara é isso, é aquilo, outro, é isso, isso, isso. Meu irmão, acabou, irmão. O cara falou, já era, tu tá marcado. Bota no prontuário da inteligência
um maribondinho lá dizendo que você é o quê, né? Só que eu sempre fui querido, né? E aí eu tropecei no distrito, tropecei no envelope, quando eu peguei, era o papel, diga se me entende. Alguém da inteligência deixou cair no distrito na hora que eu estava andando, eu peguei e vi que era o meu relatório. Irmão, se eu contar o que tá ali, é coisa do arco da velha. Comandante Elídio, me processe, que eu vou levar isso tudo pra gente bater um papo. Me processe, onde o senhor estiver, me processe. Porque eu vou lá bater um papo com o senhor e levar esse material e fazer uma entrevista com o senhor, perguntar o que o senhor tinha na cabeça, o que o senhor viu. Então, esse cara acabou com a carreira de muita gente. Quem não era estabilizado, né, foi embora pra rua, né? Uns estão bem, outros eu não sei mais quem é. A gente não tinha vínculo de profundo, né? Outros ficaram na Marinha porque já era sargentos, foram só promovidos por antiguidade, né? Não teve mais direito a nada, já estão na reserva. Só um passou pelo crivo da CPP na mesma conjuntura, por quê? A minha negativa de CPP, Comissão de Promoção de Praça, quem sabe como é que funciona lá, né? O critério é subjetivo. Então, você não tem carreira certa. Se a CPP achar que você não deve ir... tu respondeu Maria da Penha em 1915, foi absolvida, a mulher disse que era mentira, te acusou à toa. Meu irmão, se tá lá, já era. Eles pegam aquilo ali e condena você a não ser promovido, condena você a não ficar na Marinha, condena você a um monte de coisa, né? E eu tenho também vários documentos da CPP que destoam, que são dissonantes. Como assim, doutor? Tipo assim, como que um cara cheio de punição é promovido, passa pelo crivo e o outro não? E na minha resposta estava assim, pelo conjunto de contravenção disciplinares. Ora, eu tinha umas 5, 6 punições, tudo com esses besterol, né? Esse negócio da passada de bife, tudo coisa que surreal. Porque naquela época o cara olhava assim, teu cabelo tá grande, teu cabelo podia estar baixinho. Ele botava lá, já era, pô. Botou cabelo grande. Eu já vi gente tomar 5 dias de prisão rigorosa assim. Ninguém tá inventando história aqui não, é real, pô. 5 dias de prisão rigorosa. Então, depois que esse camarada instaurou a sindicância, o que eu fiz? Fui procurar um advogado. Não conheci nenhum advogado de especialista em direito militar. Fui no criminalista que eu conhecia. Top, me recebeu na casa dele, né? Eu falei, doutor, eu tô enrolado porque o cara empurrou isso aqui. Aí ele me deu um norte, né, pra defesa. E falei a verdade pra ele, que eu não tinha cometido crime nenhum, tava sendo acusado. Ele falou, cara, no militarismo é assim e tal. Naquela época o cara já me deu um toque. Ele falou, agora eles vão armar pra te explodir. Aí, por que eu tô te falando da bandidagem, né? Da bandidagem. Seu Elídio, o senhor sabe o que o senhor fez. Teve a cariação forjada. Imagina, ele leva um cara e chega para quem tá reconhecendo de algo determinado fato, né? Levaram um documento não sei aonde. Quem levou? Foi o Adriano. Isso não foi comigo que aconteceu não, tá? Mas poderia ter sido. Aí ele vai pegar 2 paraibinhas lá, naquela época não tinha barba, né? Cara lisa. Vai botar 4 paraibinhas e vai falar pra sargento assim, eu acho que é o 4º que você viu, né? Que foi lá entregar o negócio. Pô, como é que ela vai pra cabo, indo a sargento no outro ano? Como que ela não vai falar? Ela vai falar, porque é. Só que aí depois, esse reconhecido traz o documento da faculdade que estava na faculdade. O outro reconhecido não sei aonde, traz o documento que nem no Rio ele estava em Natal de férias. Aí você começa a desconstruir. Então, assim, eu e um outro colega, a gente começou também formado em Direito, né? Quero mandar um abraço aí para você, meu irmão. A gente conseguiu quebrar, né, desconstruir aquela dinâmica ali. Isso demorou muitos anos, né? Eu perdi o curso de formação de sargento, uma então esposa de um capitão foi indicada para me mover uma ação contra a União. Eu concentrei no curso, mas perdi, e depois disso, né, eu bati pino e entrei num processo de depressão, né? Então, eu comecei a entrar em depressão, né? Essa depressão, ela foi se agravando. Como é que aconteceu isso? Eu passei mal no curso de formação de sargento, quero mandar um abraço aí pro pessoal APDT, né? Quero mandar um abraço
Pô, não vou falar o apelido dele, não vou falar, não. Mas tinha um cara na minha turma que a gente brincava muito com ele, tinha um apelido, né? A gente brincava muito com ele. E quando eu passei mal, porque o que eu teve? Eu tive uma compressão no peito tão grande, era ansiedade, né? E eu desmaiei na cadeira, no curso no aperfeiçoamento, né? Eu desmaiei e naquele desmaio os caras tiraram minha camisa, começaram a fazer massagem, não sei o quê, jogaram água no meu rosto, eu voltei, me levaram pra enfermaria. Quando chegou lá, o médico fez todo o procedimento, né? Lembro como se fosse hoje, e falou: ó, isso aí não é problema de coração, não, irmão. Teu coração tá novinho, folha, tu é garoto novo, pô. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Isso aí é emocional. Aí me encaminhou para o ISME. Aí começou a minha via crucis. Graças a Deus, eu cheguei e peguei um médico bom lá que me tratou durante 2 anos. Eu falo sempre dele aqui, né? Então, quando eu sentei lá, eu comecei a chorar. Tem no meu prontuário lá, eu falei do que eu estava vivendo. Pô, sou acusado de uma coisa que eu não fiz e tal, agonia. E se você olhar, senhoras e senhores, muitos são os casos. Eu não vou citar percentual porque eu seria leviano. Mas muito caso, eu tenho diversos prontuários. Começa assim: militar relata sofrer perseguição. Militar relata ser indiciado em IPM de forma ilegal. Militar relata perseguição não sei o que lá. É tudo assim. Uma grande maioria. Então, eu costumo dizer, ô comandante da Marinha, a responsabilidade dessas coisas é a do senhor, o dono da casa. O dono da casa. O que acontece lá em casa, a responsabilidade é minha. Dono da casa, entre aspas, né? Eu tô falando isso, mas não é pro senhor avocar pra si o que o senhor é dono da casa e faz o que quer, não, né? Nesse contexto, não, tá? Pelo amor de Deus. Não, o cara fala: eu sou dono da casa mesmo, aí quer continuar fazendo. Tem que abrir uma coisa pra se investigar o ISME, o que acontece lá dentro. Outro dia eu fui falar com o médico lá, o cara veio me atender num domingo, sol de 40 graus, eu de terno, o cara veio de short, camiseta e sandália havaiana. E ainda vem achando ruim ainda, né? Eu comuniquei isso lá informalmente, falei: espero que não se repita. Tem 2 semanas um cliente meu foi lá no final de semana sozinho e o cara tava de chinelo e camiseta. Já tô avisando, se eu chegar aí, tiver de sandálias e camiseta, igual tá na praia, né, que isso aí é um órgão público, isso tem um uniforme do dia. Só tá atendendo, aí vai alegar que tá atendendo short, camiseta, cadê emergência? Não, eu espero o senhor ir lá botar roupa para me atender direito. Eu vou de terno, eu cumpro o rito, eu vou de terno. A gente só tá dispensado pelo OAB no verão, aqui no Rio de Janeiro. Fora isso, eu vou de terno, gravar tudo que marca. Então, tem que se fazer direito, né? E aí, nesse contexto, se faz o que quer. É muito ruim. É muito ruim, porque é ilegalidade atrás de ilegalidade, se atropela. E o pior não é nada. O pior é o cara ir atender de short e camiseta e tratar o paciente como se fosse sei lá o quê. Que nem bicho. Lá em casa tem um Rambo, né? Um Shih Tzuzinho, que é uma coisa linda, que a gente cuida dele como se fosse como se fosse, não, como ele é, né? Tem valor, alegra a casa, é um bichinho de estimação, né? Você tem um peixinho no aquário, sei lá, tem gente que cria galinha dentro de casa, né? Agora você imagina o ser humano. Meu irmão, parece que o médico da Marinha, ele se desumaniza. Não são todos, mas é uma grande parte. Entra para dentro do sistema, parece que a mente dá um revertério e o cara vira um ser desumanizado. Então, não há que se falar em tolerar isso, né? Então, eu vou chegando ao final, né? Eu sei que tem muita coisa que você queria ouvir, você vai ouvir no próximo episódio, irmão. Relaxa, né? Entrei agora na minha entrada na UISME, né? Eu fiz tratamento na UISME por uns 3 anos, me deram um diagnóstico forjado, né? E eu vou entrar nessa questão. Quando eu falo de laudo forjado, não é só porque o meu não. Se fosse o meu, era fato isolado, pô. O meu era fato isolado. Esses dias a gente esteve aqui com o Lindomar Gomes, quero mandar um abraço pra você, meu irmão. O Lindomar recebeu um laudo de esquizofrenia. O cara é inválido. A Marinha que deu. Então, quando eu costumo dizer que a Marinha fabrica os seus loucos, abre aspas e fecha aspas, eu não estou estigmatizando ninguém, porque eu estaria me estigmatizando, né? Mas o pessoal fala: doido de Marinha, né? Uma expressão estigmatizadora para estigmatizar o cara que passa pela psiquiatria. Eu não pedi para ficar doente, não pedi para ser torturado, não pedi para sofrer o que sofri, para ser trancado numa salinha e dizer confessa, igual na ditadura, bater na mesa, o que você não...
entendeu? Então, a audiência que a juíza mandou tirar lá, não tinha agressão, não tinha porrada na mesa, não tinha xingamento, mas tinha ilegalidade, né? Tinha pela ordem umas 8 vezes pro comandante calar a boca dele e entender que era a minha hora de falar, porque quando o advogado fala pela ordem, né, isso é uma questão legal, pela ordem a autoridade que preside tem que calar, seja ela ministro, seja ela quem for, a autoridade tem que se calar para o advogado falar para suscitar uma questão de ordem. Então isso aí é vexatório, por quê? Porque tinha uma capitão de fragata lá, né, tinha um segundo tenente que chegou anteontem na Marinha lá, né? Mas é formado em direito há bastante tempo, então eles tinham que intervir, tinham que explicar ao comandante. Então é vexatório, mas é a verdade. Então eu quero dizer para os senhores que nós estamos do lado da verdade. E a verdade vai prosseguir sendo ventilada, sendo veiculada. Você que tem os problemas aí, mandem para mim, mandem para os nossos canais que a gente vai denunciar. Se você gostaria de participar do nosso podcast para contar a sua história, faça contato conosco, né, pelos nossos canais. Nós vamos, de alguma forma, lhe atender, lhe ouvir e lhe selecionar para você estar por aqui. Então, a gente está chegando ao fim desse episódio. Foi bom demais bater esse papo com você. Tá aqui, né, os nossos livros, né, os nossos e-books. Revolta sem chibata, abuso e assédio moral na Marinha do Brasil. A verdade é implacável, doutor Adriano Rocha, o autor colocou ali. O autor é Marujo Reborn. Esse você adquire gratuitamente. Você pediu, vai chegar aí no seu canal, né? Revolta sem chibata, tá aqui. Marujo Reborn, o autor. Dias de luta, dias de paz, Adriano Rocha. Isso é um compilado de experiências e tal. Inclusive, eu falo de coisas que inerentes à minha passagem na Marinha. Mas é uma coisa muito profunda, né? Um livro que vai te ajudar a vencer depressão, a vencer crises, a vencer as dificuldades, né? E tá aqui José, a saga do sonhador. Tem a base na história de José do Egito, lá no Gênesis 37, Gênesis 37 aos 50, conta a história de José, uma história fantástica. Ele foi vendido pelos irmãos e foi forjado para encarar uma liderança sem igual, né, onde ele conseguiu salvar a humanidade ali com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, alguém vai dizer, doutor, o senhor se sente vitimista, o senhor é um cara amargurado? Irmão, irmã, querido, querida, eu quero dizer para vocês que, aqui, ó, eu tô assistindo o filme deles agora, tô na metade, que eu assisto filme por etapa às vezes. Eu sou que nem Claudinho Bochecha, só love, só love. Então, assim, o que eu quero é mudança e transformação. Para haver mudança, alguém tem que ser levantado para se insurgir contra aquela irregularidade, contra aquela ilegalidade. Por que cessaram as chibatas em 1910? Porque João Cândido estava lá. Porque teve gente com coragem, que ele encorajou para estar lá. Então, quero dizer para você que está aí dentro, é hierarquia e disciplina sempre. Mas é não tolerância com abuso. É você construir prova do abuso. A autoridade está te perseguindo. Escuta o que eu estou falando. Vai começar a cair. Muita autoridade abusadora vai mudar essa desgraça. E tem coisa que não vai mudar nesse nível, só no outro, mas vai mudar. É isso que a gente precisa entender. Entendeu? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão subordinadas à lei. Estão atreladas à lei, ao ordenamento jurídico pátrio. E mais do que isso, aos pactos internacionais de direitos humanos, aos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Se o Brasil é signatário, o Brasil tem que cumprir. E se o Estado brasileiro não cumpre, vai ser sancionado. É simples assim. Então, eu quero agradecer a você por esse tempo que a gente passou junto aqui. Eu sei que você deve estar curioso para saber bastante coisa ainda da minha história, mas no próximo episódio a gente vai contar para você uma segunda fase. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.